Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritangamaya. Namastê! Bem-vindos a mais uma edição do nosso Jyotisha Namastê, uma nova iluminação espetáculo, cada dia um pouco melhor. Site thiagonamastê.com, é o canal que você está assistindo, youtube.com/thiagonamastê, se você quiser assinar para receber as atualizações diárias. Essa playlist é Jyotish Namastê, Jyotish Namastê. Vídeo 8. A gente hoje vai falar sobre um tema mais específico, Ash. Aí, dependendo de onde você escutar a produção, a pronúncia, em inglês eles pronunciam Ashwani. E aqui são dois Is, Ashwani. Em português é comum as pessoas pronunciarem Ashwini, mas eu ainda não sei qual é certo. Nakshatra, que é o tema que a gente já veio falando nos vídeos anteriores. A gente está falando dentro, a princípio, do signo de Áries, Mesha Rashi. Se você está boiando no que eu estou te falando, ok, tranquilo, fica calmo. Vai para os vídeos anteriores, que vai fazer algum sentido. Bom, então, a gente estava falando sobre o signo de Áries, com seus 30 graus. Dentro desses 30 graus, a gente vai dividir eles em 9 partes. E cada 4 partes vai formar uma nakshatra, que é o que a gente vai falar hoje, nesse vídeo, de 13 graus até 13 graus e 20 minutos. Onde cada uma desses pedaços vai ter 3 graus e 20 minutos. Isso é considerado um nono de signo de Rashi. Navamsha é a palavra técnica para isso. Então, cada nakshatra tem 4 Navamshas. Ou, mais precisamente, o termo técnico para isso é Pada, que também pode ser traduzido como raio, mas também pode ser traduzido aqui como um quarto de nakshatra. Bom, então a nakshatra Ashwini, ela é governada pelo astro Ketu, a cauda do dragão, cujo símbolo é isto aqui. A gente aos poucos vai ter implicações de cada uma dessas governanças, mas por enquanto é bom sair anotando. Ashwini Nakshatra, de 0 graus a 13,20, dentro do signo de Áries, Mesha Rashi, aqui o símbolo de Áries, 2 chifres se batendo. Bom, a gente já falou sobre Áries no vídeo anterior. Em termos mitológicos, a deidade regente são os Ashwini Kumaras, os irmãos Ashwini, que a nossa cultura seria muito próxima ao mito da ideia do centauro. Tá? É uma nakshatra que tem várias qualidades que estão dentro dessa figura mitológica relacionado a xamãs celestiais, que têm um conhecimento sobre o processo do fluxo do prana, e eles são particularmente importantes dentro da história da nossa ciência irmã, o Ayurveda, que é onde eu falo bastante nos meus outros 1000 vídeos. Então, os Ashwini Kumaras, eles são uma deidade relacionada à cura, relacionada à atividade física, relacionada a várias coisas que a gente vai ver daqui a pouco com mais cuidado. Vamos agora anotar isso com a devida calma. Alguns aspectos que são importantes de serem ressaltados. Depois eu vou especificar qual desses está relacionado a qual parte desses 4 pedaços desses padas. Depois, daqui para frente eu vou ficar falando pada 1, pada 2, etc. e tal. Bom, uma das questões importantes é a atividade física intensa e te diria até exaustiva. Esse é um signo onde encontramos arianos com muita capacidade de fazer muita atividade física, de fazer 50 milhões de triatlon, pentathlon,
Ironman, etc. e tal. E também a capacidade de regeneração dessa atividade física. Então, o nível de vitalidade das pessoas com astros ou as partes centrais das casas em Ashwini envolve normalmente uma tendência a ter esse nível de atividade física super intensiva, super acelerada, super exagerado. Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo Ashwini, ok? Mas nesse sentido físico. Um outro aspecto que é importante é a questão de uso das mãos em prol de atividades terapêuticas medicinais. Terapêuticas medicinais. Isso vai implicar na questão tanto de médicos, quanto de terapeutas, quanto eventualmente de psicólogos também, mas principalmente pessoas reiki, atividades normalmente, digamos assim, inovadoras. Do tipo, cortaram a cabeça do fulano. Como é que resolve? Ninguém sabe como é que resolve, chama os Ashwinis que eles vão lá dar um jeito. Envolve uma questão assim de abrir novas fronteiras, que é uma característica do Ashwini, no campo medicinal. Então, isso envolve também a questão de pesquisa, mas antes da gente chegar lá, viagens em alta velocidade. Essa alta velocidade pode ser um foguete, essa alta velocidade pode ser uma Fórmula 1, essa alta velocidade pode ser uma pessoa que gosta de correr muito, essa alta velocidade pode ser uma pessoa que gosta de andar de jet ski, snowboard, alguma coisa que é intensa, aquela onda imensa, mas também uma busca de uma mente inquisitiva, científica e também com uma capacidade de futurismo. Como é que é o nome? Júlio Verne. Inquisitiva, científica, futurística. Que, como a gente vai ver, é muito relacionado a Mercúrio. E por último, a capacidade, não tanto exatamente de usar as mãos em si para curar as pessoas, mas a capacidade de, que eu já citei lá no início, a facilidade com a cura, facilidade, cura em amplos níveis, pode ser inclusive níveis espirituais, restauração de bem-estar, restaurar bem-estar. Então, por exemplo, isso daqui poderia ser nutrição, isso daqui poderia ser fisioterapia, isso daqui poderia ser um monte de coisa que está relacionado à saúde e não só exatamente a um processo de doença e tal. Que nas historinhas do Ayurveda, etc. e tal, são os Ashwini Kumaras que ensinam a Chavan a como fazer o Chavan Prash, que é uma das coisas mais famosas que existe no Ayurveda, como um tônico, biotônico, fontura Ayurveda, para rejuvenescimento. Bom, então a parte mitológica do Ashwini Kumar eu vou falar bem pouco, porque esse é um tema mais viajandão e também, por enquanto, ainda não é hora de entrar nesses aspectos mais sutis do de outros. Por enquanto é importante ficar nos aspectos mais densos dos Padasas. Essa informação, se tudo der certo, vai estar na descrição abaixo aí do vídeo, depois daquela parte lá de se você quiser fazer consulta, doação, não sei o que e tal, na descrição abaixo do vídeo. Vamos primeiro falar aspecto de cada um desses quartos. Bom, é importante saber que nessa constelação há uma tendência do primeiro quarto ser mais potente do que o segundo, ser mais potente do que o terceiro, ser mais potente do que o quarto, mas não necessariamente melhor. Só que as estrelas elas brilham mais forte aqui no início dessa constelação lunar. Bom, aqui nesse 3 você por favor faça uma indicação, escreva um símbolozinho de um círculo com ponto no meio, que simboliza o Sol. Isso nos vídeos mais pra frente a gente vai voltar a isso. Que é do Sol e ele está exaltado nesse lugar aí. Bom, então, nesse primeiro quarto aqui,
ele é regido por Áries. E no lugar regido por Áries, as pessoas que têm os astros nesse pedacinho em si, eles vão disponibilizar mais esse primeiro aspecto que foi escrito, que é da atividade física intensa, de uma alta capacidade de ação, entusiasmo. Vamos lá, Everest 3 vezes num dia só. E também o espírito de pioneirismo, coragem, ter que desbravar, ter que ser um explorador, tem que ir a lugar onde ninguém nunca foi, ter esse espírito assim de viajante, mas viajante assim em busca de desafios, que é uma característica bastante ariana. Então esse primeiro quarto, se o astro está aqui ou o centro da casa está aqui, as pessoas vão ter muito mais essas características do que todas as outras. No segundo quarto, que é do signo de Touro, e está relacionado à parte de Vênus, é regido por Vênus, tem uma questão de buscar uma capacidade de fazer com que as coisas materiais elas sejam úteis para a nossa vida, elas tenham uma implicação em que a gente tenha mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida, etc. e tal. Então, nesse lugar, está muito associado à questão da medicina. A medicina como uma coisa prática, a medicina não como uma coisa teórica, a medicina como uma coisa que você vai no médico e ele te ajuda a tirar uma dor do estômago, etc. e tal. O terceiro quarto, esse daqui então começa no 0 e vai até o 3,20. Esse daqui vai do 3,20 ao 6,40. Depois vai ter isso na descrição lá. É de 3 graus e 20 minutos em 3 graus e 20 minutos. Esse daqui é do 6,40 ao 10. E o outro do 10 ao 13,20. Mas, por hora, isso é só para ter uma noção. O terceiro está relacionado então esse daqui é o segundo. O terceiro é relacionado a Gêmeos. E Gêmeos tem essa característica de ser muito veloz em alguns casos, muito inquisitivo, muito pesquisador, muito relacionado a ideias que vão fazer com que o futuro da humanidade seja mais materialmente facilitado. Então, as pessoas com astros e casas, com o centro da casa, nessa região que vai do 6,40 ao 10, vão ter muito mais essas terceiras características. E a quarto pedaço, do 10 graus ao 13 graus e 20 minutos, vai estar relacionado mais a um lugar que está regido pelo signo de Câncer. E o signo de Câncer, nesse sentido, é regido pelo astro Lua. E aqui está mais relacionado à ideia de bem-estar como uma coisa social, como uma coisa ampla, como algo onde todos devem ter direito, como algo assim mais relacionado à parte sentimental e psíquica das pessoas. Então, no geral, aqui no segundo quarto, as pessoas vão ser muito mais terapeutas, fisioterapeutas, massagistas, pessoas que lidam mais com o corpo do que com a mente. No quarto vai ser mais pessoas que lidam com a mente do que com o corpo. E aqui, no geral, vai estar coisas relacionadas à nutrição, aspectos mais à alimentação, não tanto a uma coisa relacionada à doença. O Ayurveda, ele conjuga esses dois aspectos de uma maneira muito interligada. Isso faz com que pessoas que tenham uma presença, que tenham astros muito potentes ou casos muito potentes em Ashwini, elas tenham uma facilidade muito grande com ciências, medicinas exóticas, naturais, sem muitas química artificial, mas com coisas relacionadas à natureza. E o meu logo, em um certo grau, representa isso também, como eu como centauro, etc. Que tem muito essa ideia da cura através da natureza, da saúde através da natureza. Então, isso é um breve olhar sobre as 4 primeiras partes dos 9 pedaços do signo de Áries. A gente no próximo vídeo vai ver mais 4 e depois vai vir um outro, ok? Boa sorte. Namastê. Prepare-se para o incrível mundo do Jyotish. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê!